Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras e servidor público. E este canal é para falar de temas de fé, religião, história das religiões, sociologia das religiões, dicas de leitura, filosofia e religião, literatura e religião, você tem vários temas. E hoje vamos dar uma dica de leitura de um famoso autor do Nárnia. Quem lembra do Crônica de Nárnia? Tem um filme aí, fantasia, né? Que é mesmo na linha assim do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Mas hoje não vou falar do Tolkien, não. Vou falar hoje do C.S. Lewis. C.S. Lewis que publicou, né, lá na época da Segunda Guerra Mundial, uma série de palestras que ele fazia no rádio, principalmente para os pilotos, né, para os soldados da época da Segunda Guerra Mundial. Lembrar que Londres era bombardeada pelas forças alemãs nessa época da guerra. Então ele vai aproveitar essas palestras que ele fazia, esses, né, programas de rádio, e vai publicar então um livro que é o Cristianismo Puro e Simples, né? Ou seja, ele aqui vai tentar resumir, explicar, contextualizar o que seria o cristianismo nessa época de guerra e tal. Então é um livro muito didático, muito simples, ou seja, não é um livro teológico, né? Apesar que tem teologia, porque cristianismo é religião, então em algum momento, principalmente no final, ele vai entrar mais em questões teológicas, mas não é um livro de teologia sistemática, né? Então é o cristianismo puro e simples. O que é cristianismo, né? E aí não vai entrar em questão de milenaristas, dispensacionalismos, né? Essas questões de infabilidade papal, né? Essas questões de pré-tribulacionismo, né? Essas questões todas complicadas, das teologias sistemáticas, calvinismo, graça irresistível, né? A predestinação, não, ele é anglicano, né? Ele é anglicano, Tolkien era católico, e o Chesterton é católico, né? Então ele vai estar nessa atmosfera, a atmosfera dele, cristã, Inglaterra, que é a igreja anglicana, mas tinha os católicos, né? Então esse que é o diálogo, né? Mas não no sentido de apontar quem está certo, ou dizer, como eu sou anglicano, então os anglicanos. E lembrar que o anglicano é muito próximo do católico, né? Você vê uma cerimônia assim, né? Você vê na internet aí, culto, uma missa, né? Uma missa anglicana, igual a luterana também, é muito próximo da católica, assim, né? Alguns detalhes, né? São diferentes realmente, porque né, é uma reforma, né? O anglicano surgiu depois que o rei lá da Inglaterra, que eu nunca lembro o nome dele, né? Tentou casar, não conseguiu o divórcio, aí né, tomou raiva e separou a igreja de Roma, né? Então, acho que é o Henrique VIII, né? Acho que é Henrique VIII. Ele deu uma luz aqui, o Henrique VIII, né? Muito bem, era um rei né, da Inglaterra, então ele estabeleceu que a igreja seria nacionalizada, né? Então por isso que é anglicana. Aí tem os luteranos, que é na Alemanha, né, e tal. Então ele não vai entrar nessas questões de denominação, né? Ele vai explicar a base, né, do cristianismo, que é, comecemos então com base do cristianismo, que é a Bíblia Sagrada. Então vai explicar que existe um livro, né, a Bíblia Sagrada, né, o importante da revelação, ele vai mostrar a questão da revelação, né, então tenha né, à mão a sua Bíblia Sagrada. E o mais importante, a figura central, né, do cristianismo, como o nome já diz, cristianismo é o Cristo, né? Então a questão de Jesus. Esse livro é interessantíssimo, né, do Pelicano, que vai analisar as imagens de Jesus, as imagens mesmo, né? Ou seja, é questão de imagem, de ilustração, mas também os conceitos de Cristo ao longo, principalmente no início da cristandade, né? Então, lá nos primeiros séculos, as heresias cristológicas, questão do Logos, né? O Cristo cósmico. Então, é interessantíssimo. Estou usando muito para ler lá o Evangelho segundo São João, né? Que também está aí comentando essas questões. Então, o C.S. Lewis vai reconhecer isso aí, que o importante no cristianismo é justamente a figura de Cristo, né? Então fica o pessoal debatendo um monte de coisas periféricas, né? Assim, coisas que não tem nenhuma validade, e esquece de falar da moralidade cristã, da caridade, da justiça social, da justiça em si, o que é a moral, o que é o bem e o mal, né? Que são questões que estão no cerne do cristianismo, né? E aí vai mostrando que existem vários outros sistemas que tentam explicar a moral, o que é bom, o que é mal, o que é bondade, o que é justiça, mas todos pecam, né? Vamos dizer aqui, vamos usar o termo cristão, pecam por ser inexatos e serem relativistas. Então você precisa de um conceito de moral absoluto, que aí seria realmente dado pela palavra divina, né? Entende-se a palavra divina tanto a revelação quanto a pessoa da revelação, como diz a Dei Verbo, né? Dei Verbo fala que a figura, a Dei Verbo que é do Concílio Vaticano II, né? Que Jesus é a revelação, né? Jesus é a revelação, é o verbo feito carne, né? Então é essa ideia mesmo de a palavra divina é a própria palavra de Cristo, né? Então
Por isso que eu ressalto, né, dei uma leitura também neste livro, esse que é mais teológico, eu achei ele mais teológico, né, até pela centralidade cristológica, cristocêntrica, né, quando fala cristocêntrico é a verdadeira importância do cristianismo, né, que é a figura, e aí, de Cristo, e a questão de imitar Cristo também, ele fala, né, o que é um cristão? O cristão, claro que fala que é cristão, não, o cristão é aquele que se aproxima da imagem de Cristo, do modelo de Cristo, é um pequeno Cristo, né, uma imagem interessante que ele usa aqui, que é a imitação de Cristo, né? Tem um livro famoso também que é a imitação de Cristo. E essa ideia de que a Dei Verbum, ou seja, a palavra de Deus, né, é o próprio Jesus, então é o centro do cristianismo. Né? Então não aborda questões. É claro que já vai a questão teológica, aqui vamos dizer assim, a Trindade, por exemplo. A Trindade já é, né, ele nem discute, ele já aceita, porque já é o cerne do cristianismo. Né? Então não é aberta a discussões de algumas coisas que. E também algumas coisas da época podem ser polêmicas. Por exemplo, aqui ele não defende o pacifismo. Ele fala até que respeita, né? Respeita os pacifistas, mas ele não poderia ser pacifista na época da Segunda Guerra, né? Ainda mais falando para pessoas que estavam sendo bombardeadas pela Alemanha nazista, né? Então ele fala, existe a guerra justa e tal, só que essas questões de pacifismo, né? Tem correntes cristãs que não abrem mão de defender o pacifismo, né? Então tem correntes cristãs que até muitas vezes são presos, né? Sofrem prisão aí, porque não entram em guerra, ou, né? Tem vários grupos cristãos que não entram em guerra, são totalmente pacifistas, inclusive é uma ideia lá do Tolstói, né? A gente já leu do Tolstói aí que ele fala que o cristão não tem que entrar em guerra, né? Então, total pacifismo, né? Então, a resistência pacífica, etc. Então, é interessante isso aí, a questão de consciência, né? Fala, não, né? Mas aqui ele relativiza, aqui ele não, né? Agora, é claro que o restante ele não vai concordar, por exemplo, não matarás, não matarás, só que na guerra, aí já relativiza, pode matar na guerra porque é defesa. Legítima defesa da pátria, né, da fé e tal, né? Mas lembrar que também a Alemanha ou outros países ali eram católicos ou cristãos ou protestantes, né? Então é cristão matando cristão, então, né? Então é complicado. Eu acho essa questão do pacifismo eu acho complicado. Eu tô com Tolstói nesse ponto, né? Não relativismo, pacifismo, porque o cristão é aquele que segue o Salvador do mundo e aquele que é arauto da paz, né? Amar o próximo como ti mesmo, né? Amar até os seus inimigos, né? Lembra lá da cena dos romanos, né? Se eles te obrigam a andar uma milha, você anda duas, né? E aí o pessoal fica assim, né? Então é interessante isso aqui, a questão, depois eu vou ler com mais calma, né? Assim, mais detalhes, mas estou abordando mais a parte inicial, que essa abordagem dele não é de pregação, né? Outra coisa, ele não está pregando, né? Assim, convertei-vos, não, ele está dialogando com o público e acha ele muito didático e questão mais da moral, né? Ele vai abordar a questão da moral, depois ele pode abordar algumas questões doutrinárias, né? Então, esse é um livro muito interessante, várias pessoas assim que se iniciam com o cristianismo, né? Ou com os livros do Chesterton ou com os C.S. Lewis, que é famoso pelo Nárnia, né? E a gente está falando da Bíblia, né? Estamos falando da Bíblia. E vou dar outra dica, mais dicas aqui, ó. O código da Bíblia. Interessante que o código da Bíblia, só que na verdade é o código da Torá, né? Porque aqui aborda-se mais a Bíblia hebraica, principalmente a Torá, que é os 5 primeiros livros, né? A Pentateuco, né? Da tradição cristã é o Pentateuco, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? E é interessante esse livro, que depois eu vou fazer um vídeo para ele, é que o pessoal fica achando, né? Fica assim, realmente, no hebraico, né? Pega as palavras no hebraico, coloca um programa de computador e vai achando sequências que não sei se vai dar para ver, né? E, inclusive, assassinato de presidente americano, de primeiro-ministro israelense, uma coisa assim. Mas é interessante, né, que realmente tenham uma forma de ler a Bíblia, inclusive a série de números, né? Tem a Gemátria, que a Kabbalah usa muito, mas isso aí é só possível no hebraico, viu, gente? Não vai achando, pegando o verso na Bíblia, procurando, né? Então, é que interessante que precisa fazer um programa de computador e precisa saber hebraico, né? Ou seja, são combinações de letras hebraica, a letra do hebraico tem números, né? Cada letra tem um número, igual a letra romana, né? Então, cada letra com sequência de letras, né? Então, eles pegam essa questão da gemátria, é importantíssimo. E algumas coisas aqui realmente fazem sentido, né? Assim, eu não sou especialista em hebraico e tal. Algumas coisas que eu acho sensacionalismo, né? Então, é interessante que você precisa entender o contexto em que essas frases estão e várias sequências de letras no alfabeto, né? Hebraico. Por exemplo, 72 nomes de Deus, né, que eles falam, que são alguns versos de Êxodo que são combinados, né, você pega, isso é hebraico, né, 3 versos do Êxodo,
E aí, em leitura, você vai selecionando as letras, você forma os 72 nomes, né? Então, para especialistas em hebraico e para quem fica procurando essas coisas na Bíblia, né? Então é interessantíssimo, mas é interessante porque, né, é importante ler a Bíblia para entender esses códigos, né? A gente está vendo ou Deus já deixou escrito na Bíblia, só que aí para quem sabe hebraico, né? Porque não adianta a tradução, você perde esse valor numérico e essa disposição das letras, tipo um caça-palavras, né? Se você mudar a língua do caça-palavra, não vai fazer sentido. Outro livro interessante aqui, já que nós estamos falando de cristianismo para principiantes, né? Então, é interessante que é um livro do Alain de Botton, que ele é um suíço e inglês, né? Porque ele mora na Inglaterra. E ele escreve muito sobre literatura e filosofia. Né? E ele é um ateu de família judaica, né? Ateu de família judaica, e ele escreveu esse livro aqui, ó, Religião para Ateus. E ele tem mais boa vontade que o Dawkins, né? O Richard Dawkins, o Dawkins, religião é fanatismo, ignorância e alucinação, né? Deus no delírio e tal, as coisas assim. Esse ateísmo militante, conheço bem, né? Posso até falar aqui sobre a história do ateísmo militante e tal. Mas o Alan aqui, né? Esse suíço inglês, né, anglo-suíço, vamos dizer assim, ele vai abordar a questão então da fé, da religião, no seu lado bom, né, vamos dizer assim, né, o lado produtivo, benéfico para a sociedade, e vai elencar uma série de boas práticas religiosas. Ele não vai discutir os cerimoniais religiosos, né, não é questão dos cerimoniais, depois a gente vai ler com calma, né, os cerimoniais, os rituais, as liturgias religiosas, que ele vai desconsiderar, né, por questão de ser um ateu de família judaica e tal, né, os judeus assimilados, né, aqueles judeus que são seculares, né, inclusive muitos eram enviados para a campo de concentração e nem sabiam por quê, porque eles nem seguiam mais o judaísmo, né, então era questão racial e tal. Já foi abordado em outros temas aí, a questão do povo judeu, né. Mas ele vai falar, gente, olha, a questão é que se perdeu com o secularismo, que não significa exatamente ateísmo, se perdeu a questão de comunidade, então é muito individualismo, as pessoas são solitárias, né? Tem muita solidão, as pessoas não sabem perdoar, as pessoas não têm ideia de comunidade, de irmandade, de fraternidade, de justiça social. Gente, tudo isso está nas religiões, né? Se você estudar o judaísmo, se estudar o islamismo, estudar o cristianismo, todas essas questões de irmandade, congregação, a questão de perdão, amar ao próximo, a questão da caridade, a justiça, todas as religiões enfatizam isso. Então vocês jogaram, né? Vocês jogaram a criança junto com água suja, né? Ou seja, criticaram um monte de coisa ritual da religião que, né, se for analisar, as religiões vão aumentando essas ritualísticas, esses rituais. Algumas pessoas se apegam mais à devoção ao ritual, como é que a missa é feita, como é que é isso aqui, como é que é essa liturgia, mas não pensam, peraí, o que é cristianismo, o que é religião na prática, o que é você fazer uma prática cristã, é só uma série de rezas, devoção, incenso, liturgia, vela acesa, né? Então é interessante a análise do ateu, como é que o ateu vê a religião, né? Então eles apegam muito essa questão devocional, mas aí o que o cristão faz na prática? Né? O que o cristão faz na prática? É esse aqui que vai falar. Não vai falar só do cristianismo, não, vai falar do judaísmo também, né? Tem vários aspectos, até porque é de família judaica, né? Então ele vai falar dessa questão aí de a religião ajuda a ter uma ideia de congregação, de comunidade, e é uma coisa que não tem na modernidade. Essas pessoas estão ficando, ou seja, individualistas até demais, né? Então se perdeu a ideia de fazer caridade, fazer justiça, né? E isso aí gera mais solidão. Então, ou seja, está apontando a coisa na modernidade que realmente, né? Assim, qualquer psicólogo que você conversar aí, qualquer junguiano e freudiano que você conversar, realmente as pessoas estão perdidas, né? Seguem tiroteio. Então cada um vai tentando achar religiões até não ocidentais, né? Orientais, religiões japonesas, religiões hinduístas, né? O Zen budismo, que é interessante, né? Então várias formas de tentar encontrar uma resposta, né? Então ele vai explicar, ó, existe muita coisa interessante no Zen budismo, por exemplo. O budismo é interessante, mas não é que ele acredita no budismo, no incenso, lá nas orações e tal. A questão é, você tem uma disciplina mental, você tem um mindfulness, né? Interessante a argumentação dele, né? Ou seja, você não precisa acreditar no budismo para ter os benefícios do budismo, né? E você não precisa acreditar no cristianismo para ter os benefícios do cristianismo, né? Então o cristianismo vai pregar esse amor ao próximo, a caridade, a congregação, a fraternidade, né? O perdão. Ora, tudo isso é válido, tudo isso é benéfico, né? Então não está agredindo ninguém, ao contrário, né? É isso que permite que as pessoas confiem nas outras, né? Etc. Então ele vai falar assim, ó, a questão da adoração e das festas, festividades. Então
Muitas crenças têm a questão da adoração enquanto festividade, né? Então, por exemplo, o judaísmo também tem isso, né? De você ver um culto judaico, realmente parece uma festa, porque tem essa questão da alegria, né? Estar alegre diante do Senhor e tal, né? Tem umas questões assim. E algumas, a prática devocional é mais de contrição, de penitência, que é a questão católica, por exemplo, né? Se você pegar a tradição católica, é mais a missa da devoção enquanto penitência, né? O Deus tenha piedade de nós. É diferente, você não vai ver uma festa na igreja católica, a menos que for um culto carismático, né? Possivelmente alguma, né, tem esse tipo de culto, é mais semelhante a pentecostal, por exemplo, né? Que é na tradição evangélica pentecostal, tem essa tendência à devoção enquanto festividade. Então ele vai debater, eu acho essa questão que ele pega aqui é mais a questão visível da religião, né? Falta a ele, ou talvez ele não é interesse do autor aqui, falar da questão da fé, né? Que a fé não é uma coisa que você transmite ou traduz, né? Então, por mais que a pessoa tenha fé, ela não vai transmitir para outra. Ele pode fazer um sermão, pode explicar, né? Pode explicar a devoção, as rezas, mas se a pessoa não tem fé, né? E aí, mas é importante aqui que ele está falando, ele tem mais boa vontade, ele é mais filosófico, né? Eu achei interessante isso aí. Ele é mais contextualizado, né? Sociológico, né? Contextualidades. Então, eu vou dizer que ele é mais sociólogo nesse ponto aí. Ainda mais nessa parte inicial aqui, né? Que ele fala da questão da comunidade. Então, eu vou abordar mais esse livro, gostei, então vou ler a outra metade aqui, né? Mais uns 2 textos aqui. E aí faço um vídeo específico, ok? Então, tá ficando muito longo esse vídeo aqui. São essas dicas aí. E vamos voltar depois, claro, né, ao livro que suscitou toda essa conversa aqui, que é o cristianismo puro e simples, né? E depois vocês veem o Nárnia, né? Nárnia é interessantíssimo também, a gente pode até comentar aqui a religião no mundo de Nárnia, né? Ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.